que mais que vocês entenderam? Professor, eu entendi que ele foi para Bangkok com a namorada dele. Achou o lugar uma maravilha, só que com a pessoa que ele foi, ele não curtiu ir com a namorada dele. Entendi. O que que aconteceu além disso, além dele ter gastado mais do que ele tinha planejado? O que que aconteceu com o relacionamento deles dois? O que que vocês conseguiram entender sobre isso? Consegui entender que o Joe, ele é uma pessoa muito mais simples e ele não quer viver uma vida tão cheia de aventuras assim. E, cara, diferente da Mia, que é uma pessoa mais complexa e que gosta de ver as coisas de uma maneira diferente de simples. Uhum, muito bem. Olha só, tem uma parte aqui do texto que fala que eles foram para lugares bonitos e tal, praias maravilhosas. E lá eles conheceram alguns amigos. O que que aconteceu? O que que a Mia fez quando ela conheceu esses amigos? Ela começou a flertar com os caras. Uhum. E o que que aconteceu? Eles terminaram, acho que o relacionamento. Exatamente. Galera, eu vi que vocês conseguiram pegar assim a ideia do texto, a ideia central do texto, conseguiram entender. E eu gostaria o seguinte, que vocês olhando aqui, que vocês me dissessem quais são os verbos que vocês conseguem ver nesse primeiro slide aí, quais são os verbos? É o que, tia? Como é que é? Quais são os verbos que tem aí no texto? Nessa primeira parte do texto. Tem when, calma. Oi. Went. What else? Que mais? Olhem aqui, quais são os outros verbos que tem aí? Went. O que que significa went? What does mean went? Querer. Fui. Esse aqui, esse went, é o passado do verbo go. Esse went aqui é o passado do verbo go. Went, go é o verbo ir no presente. Went, fui. Esse verbo, ele é um verbo irregular. What else? Qual mais? Os verbos saw e spent. Quais que você conseguiu ver aí? Saw e spent. Fall e spend. Nesse primeiro parágrafo aqui ainda tem mais dois verbos, mais três verbos aí. Quais são eles? Began. Began, que é o passado do verbo begin, começar. What else? What else? Qual mais? Tem mais algum, tia? Tem, amor. Mas eu vou fazer o seguinte, como nós vamos passar para outra parte do texto, que eu quero que vocês me mostrem só os que vocês conhecem. Vejam aí, quais os que vocês conhecem. Professora, segunda- o outro verbo é floating. Oi. O outro verbo do primeiro parágrafo é floating. No. Não, é não? Foi. Não. É só o passado do verbo se, que é ver. Viu, né? Passado. Eu falei esse. Ele falou, professora. O Falou. João falou. I'm sorry.
I'm sorry. Me desculpe. Eu não entendi. Me desculpe, eu não entendi o que você falou. Estava aqui falando com a mãe aqui. Sorry. What else? Nessa parte aqui, olhem todos e vejam aí quais são os verbos que vocês conseguem identificar. No segundo parágrafo, But things went wrong when we left Bangkok. I want tem verbo stay, to stay. What it does mean? O que significa o verbo to stay? chegar. Ficar. Tá? Ficar. What else? Left, What else? Que mais? wanted, Wanted. What else? Go, Go. knew, knew, Where? So can you repeat this verb, please? New? knew, K-N-E-W. Okay. So new. What else? Qual mais? Argued, What else? being, Been. What else? Students, we have a lot of verbs in this test. Nós temos vários verbos nesse texto. E nós temos verbos no simple present, no presente simples, e no simple past, no passado simples. Nós temos os verbos regulares e irregulares. Como nós já estudamos anteriormente, os verbos regulares, eles seguem uma sequência quando ele está no simple past, ou seja, eu tenho que acrescentar ed ao final do verbo. Diferente do verbo irregular, que ele tem terminações diferentes. Eu tenho aqui o verbo want. Want é um verbo regular. Ele, no passado, eu acrescento a partícula ed ao final. Want, simple present, presente simples. Wanted, simple past, passado simples. Tenho aqui o verbo went. Went é o passado, o presente, o simple past, o simple present é go. Ele no passado, went. Então, ele não segue essa regra, diferentemente do verbo regular. Aqui no texto, tem vários verbos de todas essas, tanto no presente, passado, regular e irregular. O verbo, quando ele termina em Y, o verbo regular, que termina em Y, e antes do Y vem uma vogal, como é o caso do verbo stay, eu acrescento só o ed. Só que, quando ele termina em Y e antes vem uma consoante, eu tiro o Y e acrescento IED. Para a gente fazer a atividade que a tia vai passar relacionada a isso, eu vou pedir, por favor, que vocês, lá na atividade, eu expliquei, eu coloquei as terminações, eu coloquei diferentes exemplos, para que vocês possam estudar para as avaliações que nós vamos fazer e para que vocês possam só relembrar, porque nós já estudamos isso. Eu vi que vocês conseguiram entender direitinho a ideia central do texto e quero que vocês me perguntem agora, me falem agora quais foram as dúvidas de vocês em relação às palavras, quais as palavras que vocês não conhecem. Eu pedi que vocês marcassem os verbos
Porque como tem essas diferenças de verbo regular e irregular no presente e no passado, de repente a palavra que você ficou em dúvida é um verbo que está no passado. Por favor, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. No doubts? What else? Quem mais? Nenhuma dúvida? Professora, então, as palavras que a gente marcou é pra gente procurar caçar o que é qual a tradução dela? Isso, você pode me perguntar agora que a gente já vai explicando, de repente, a sua dúvida é a mesma dúvida do colega. Então, nós vamos procurar juntos. Vamos lá. Quais as palavras que você marcou? Tem, no primeiro parágrafo, depois de Bangkok, Seoul, né? Aí tem um Florentin. Eu não sei basicamente o que é isso. Acho que na primeira eu tive só dificuldade só nessa Sol. palavra que eu não entendi. Depois de Salt, ó, tem um tal de Florentin. Floyd. Ah, tá. Esse daqui Isso. é o nome de um, é um nome específico, ele não vai ter uma tradução, tá? É É o como se quê? fosse o nome de um hotel. Tá bom? É um nome específico. Ah, então não tem uma tradução em si. Isso. Ah, tá, porque eu não entendi nada. Pô. Não precisa se preocupar, viu? Vamos lá, no segundo, na segunda parte do texto, no segundo parágrafo do texto, teve alguma dúvida? No doubts? Calma, Nenhuma. tia, é que eu tava vendo ali uma coisa aqui. Eu tive, eu acho que quatro palavras que eu meio que não entendi. Uhum. Foram depois de que eles chegaram, né, no hotel, tem uma palavra which, With. WHI, isso. Ah, Eu tá. não sei. Uhum. Students, do Essa you know what does mean this word? é o quê? Vocês sabem, outro aluno aí sabe o que significa essa palavra? Qual palavra? Which. Qual? This is like this. Do you know what it does mean this word? Qual? Qual? Qual é de qual palavra ou o que significa que você está me respondendo, João Vitor? Tem dois significados. O primeiro seria qual e o segundo no qual. Isso. Aí ele está explicando por que ele gostaria de ficar aí, tá? Nesse lugar. Ele está dizendo que é um lugar básico, ou seja, sem muito, não é um hotel 5 estrelas, né? Porém, é um lugar bem limpo, um lugar bem aconchegante. É nesse sentido, tá? What else? Entendi. O que mais? Tem. Deixa eu ver essa palavra aqui. Eu não sei falar ela, né? Mas vou tentar. Expensive. Expensive. Expensive Isso. é um adjetivo que significa caro, tá? Significa caro, Uhum. significa uma coisa muito cara. Galera, eu tenho aqui uma palavrinha, a palavrinha comfortable é confortável. Toda vez que eu tenho essa partícula, o N aqui, ó, antes de um adjetivo, antes de uma palavra, ela dá esse efeito de ao contrário. Então, comfortable, confortável. Uncomfortable, desconfortável, tá?
tá? Então, ela dá essa ideia de diferença, beleza? Por exemplo, eu tenho necessary, unnecessary, desnecessário, tá? Então, toda vez que vocês veem essa partícula, o N aqui antes de uma palavra, ela dá o efeito, ela dá a ideia de diferença, de contrário. Beleza? Já Beleza. tiramos dúvidas aqui em relação a expensive. What else? O que mais? Tem outra palavra, acho que eu não sei falar ela, mas eu vou soletrar. Thought. Beleza. I took. I think, eu penso. I took, eu pensava, tá? Eu pensava. Então, esse daqui é o verbo pensar no passado, no simple past. Think, o verbo pensar no presente. Think, took no passado. Ok? Eu pensava. Beleza. E tem uma palavrinha, awful. Acho que é assim que Awful. se fala. Isso, eu não sei o que é. Não faço ideia. This is like this. Awful. Ela tem vários significados, tá? Mas significado de desagradável, tá bom? É desagradável, chateado, aborrecido. Oi? Professora, Nesse. Oi. a senhora vai passar Oi? algumas coisas pra gente lembrar, não é? Aí a gente vai ter que Uhum. copiar isso no caderno, certo? Certo. Pra gente, na avaliação mesmo, será mais em questão desse tipo, desses textos, assim? Isso. O que acontece? Nesse texto aqui, a atividade de hoje, vocês deverão pegar os verbos que estão no presente, no passado, os verbos regulares e irregulares. E vocês farão uma listinha apenas desses verbos que estão nesse texto, tá? O que eu vou pedir? Galera, não joguem palavras aleatórias. Ah, não, eu acho que isso aqui é um verbo. Não, você vai verificar se é um verbo, se não é um verbo, antes de você fazer a sua listinha. Por isso que eu pedi que vocês tentassem entender o texto, que vocês trabalhassem o texto, para que vocês não jogassem palavras aleatórias, tá? Sim, senhora. Belezinha? Nós ainda temos alguns minutinhos. Por favor, façam as perguntas. Eu tenho umas aqui, professor. Qual? Wonderful. É o que mesmo? Wonderful. Wonderful. Maravilhoso. Ah, tá. Tem uma palavra aqui que eu não sei Belo. como. Posso soletrar para a senhora aqui, ó. C-H-A-N-G. Peraí. This is like this? C-H-A-N-G. Aham. Aqui, Chang é uma cidade, tá? Ah, tá. Peraí, deixa eu ver qual era o outro. Na verdade, é uma ilha, né? É uma ilha. Outro aqui, Tia. eu também não dou conta de falar, vou soletrar aqui. Desculpa. Pode falar, meu filho. A Liandra quer mandar, ela quer falar com a senhora, só que ela não está conseguindo. Ela está falando para a senhora ver aqui, acho que no chat. Só um pouquinho. What else, student? O que mais? Aqui, ó, professor, tem uma palavra que eu não vou te falar, então eu vou soletrar para a senhora. P-R-A-V-E-L-E-R-S. Só um minutinho, vamos lá de novo, que eu estou aqui olhando para a Leandra e falando aqui. Repete, por favor. P-R-A-V-E-L-E-R-S.
L-E-R-S. Não consegui localizar ainda. P, T-R-A-V-E-L-E-R-S. P, R, A. This is like this, Travels? É assim. Tá. Trevor, acho que Ah, viajou. Trevor, né? É Trevor? É, Travelers. Ah, tá. Depois de. É viajando, né? Viajar. É, no caso aqui, são viajantes, eles vieram da Austrália, tá? Viajante. Ah, Deixa eu ver aqui a palavra breakup. Breakup é romper, acabar, terminar. No caso aqui, breakup é que a Leandra perguntou aqui, breakup no sentido de terminaram o relacionamento, terminaram o namoro, tá? Break, romper, quebrar, acabar. Breakup, romperam o namoro. Ok? professora, e eu vou soletrar aqui essa palavra. S-U-N-B-A-T-H-E-D. Depois de wonderful. Aí tem Wonderful. bird. Aí tem but. We just did some but thing. Sei lá como que se fala. Aham. Ah, é como se eu ficasse assim, virada para você, de cara fechada, de cara amarrada, sem querer conversar com você. Nós estamos aqui próximas, mas eu não quero contato com você, eu não quero conversar nesse sentido, tá? Nós estávamos juntas, mas sem conversa. Nós estávamos na praia, mas sem conversar, sem manter esse contato, tá? Entendi. Ok? What else? Took. O que é took? Took é o passado do verbo take, pegar, levar, tirar, tá? No sentido aqui, nós tiramos milhares de fotos, tá bom? É porque na língua inglesa dizem que se você não entende uma palavra, se você não entende um verbo, você coloca o verbo take porque ele tem vários significados. Mas não é verdade, tá? Porque vocês têm um leque aí de vocabulário, de verbos, que vocês entendem direitinho. Tá bom? Confio plenamente no vocabulário de vocês. Ok? Galerinha, olha só, falta 1 minuto para terminar a nossa aula. Eu vou postar a atividade lá na plataforma. Essa atividade, ela vai ter data de entrega, tá? Vocês deverão entregar. Eu vou marcar até hoje, porque amanhã eu já vou mandar as avaliações para a tia Natália e eu já quero ver como é que está o entendimento de vocês em relação ao que nós trabalhamos, ok? Então, em relação a esses verbos aqui, a atividade de vocês é só essa, para que vocês peguem no texto os verbos que estão no presente, no passado, verbos regulares e irregulares. Não joguem palavras aleatórias, o conhecimento de vocês depende também da responsabilidade de vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pessoas? Não. Não, tia, não mais nenhuma. Se tiverem alguma dúvida, galera, pergunta, tá? Porque eu quero que todos vocês se deem muito bem na vida e na nossa